Boa tarde, amigos. Hoje, 1º de maio de 2013, nesse vídeo eu gostaria de expandir o assunto da nova ordem mundial, tomando como foco central o tema do transhumanismo. Eu resolvi desenvolver esse assunto em 3 eixos. Um relacionado com a ONU, mais exatamente a Unesco, o eixo espiritual e um eixo científico. A história toda começa com a eugenia. Depois da Segunda Guerra Mundial, com as atrocidades cometidas pelos nazistas, ficou difícil sustentar teses racistas, pelo menos abertamente. Mas os líderes da nova ordem mundial acharam uma maneira de fazer isso. Ao criarem a ONU, e em 1946, já criando a Unesco, ficou claro que se pretendia fazer dessa instituição a sede da nova ordem mundial. E a primeira ideia colocada em prática na Unesco foi a ideia de eugenia, melhoria da espécie, melhoria da raça. Ora, o mundo estava chocado com o conhecimento recente das atrocidades nazistas contra judeus e outras minorias. Essa ideia deveria estar muito bem camuflada para ela poder ir adiante. Mas eles tocaram e assim fizeram. A ONU se estabelece, a Unesco imediatamente é criada, com a ideia centrada. A Unesco trata-se da parte da ONU que trata da educação, da ciência e da cultura, fundada por Julian Huxley. Julian Huxley é o irmão de Aldous Huxley, maçom 33. As suas ideias eugenistas já eram conhecidas no mundo. Ele era presidente da Associação Britânica de Eugenia. Não demorou muito, essas ideias passaram a ser as ideias oficiais da Unesco. Não se esquecendo que essa ainda continua sendo a história do Tavistock. Um mundo, uma nação, um mundo, uma nação, e uma nação Tavistock. Aqui uma foto da revista Life, com Julian Huxley e Aldous Huxley, irmão dele, autor do Admirável Mundo Novo. Essas ideias eugenistas nada mais são do que tentativas de melhoria da raça. E para isso, há necessidade na cabeça dessa gente de eliminar pessoas com deficiência física. O que foi feito na Alemanha nazista, como mostra esse cartaz de propaganda, dizendo que esse doente mental e com problemas neurológicos deveria morrer para que a Alemanha poupasse dinheiro. Ele seria do melhor interesse dele que ele morresse. Essa é a propaganda nazista divulgada naqueles anos 30. Na verdade, milhares de deficientes físicos e mentais foram suprimidos, simplesmente desapareceram na noite no nevoeiro. Mas essa era a Alemanha nazista, um regime totalitário. O transhumanismo para essa gente seria a melhoria da raça através da morte de gente que nasceu incapacitada física ou mentalmente, ou que mais tarde ficaram doentes mentais. Esse eixo do transhumanismo, isto é, através da eugenia, através da melhoria da raça, teve um grande desenvolvimento na Unesco. O Julian Huxley, como eu disse, como também presidente da Associação Britânica de Eugenia, se cercou de gente interessada nisso. Não levou muito tempo, as ideias de Teilhard de Chardin, do padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin, as ideias transhumanistas de Pierre Teilhard de Chardin tiveram grande acolhida na Unesco. A Unesco celebrou efusivamente o centenário de nascimento de Teilhard de Chardin em 1991, fazendo selos comemorativos
Aqui a imagem do padre Teilhard de Chardin. O selo criado pela ONU, notem o ponto ômega, bem no meio da imagem do globo terrestre. Esse ponto ômega seria aquele ponto que o trans-homem irá atingir. Isso visto por um aspecto religioso, inclusive, que foi amplamente rechaçado pela Igreja Católica da época. Não havia espaço para a ideia do Teilhard de Chardin nos anos 30, dos papas Pio XI, Pio XII. Ele foi banido da Igreja, mas ele foi reabilitado mais adiante, como nós vamos ver ainda hoje. A ONU passou a ser, especialmente com a Unesco, um ente de razão e repositório auto-intitulado oficial da política mundial. É a primeira ideia da nova ordem mundial nesse nível, portanto, pós-Segunda Guerra Mundial. As ideias da seleção eugênica tiveram grande desenvolvimento. Não demorou muito, isso evoluiu para o ambientalismo, que é o disfarce perfeito do anti-humanismo. Daí surgiram as ideias que o homem não é o mais importante é o planeta. 10 anos depois do Teilhard de Chardin morrer, ele morreu em 55, James Lovelock inventa a hipótese Gaia, da Terra vista como um ser vivo. E aí, isso foi muito badalado. James Lovelock e Lynn Margulis adiantam essa ideia que o homem não é tão importante assim. Um sapo amarelo é mais importante talvez que um ser humano. A preocupação excessiva com a natureza, com a ecologia, isso virou uma ideologia que hoje a gente identifica claramente. Quer dizer, nem todo mundo identifica claramente. Há ali apenas o aspecto, assim, para inglês ver, que é o aspecto exterior. Aparentemente uma boa notícia se preocupar com a saúde do planeta Terra, com os seus mares, com as suas montanhas, as suas florestas, os seus recursos. Mas essa ideia não é uma ideia em prol do homem. O transhumanismo aqui em conta não vê o homem como um fator principal. Talvez o trans-homem, aquele que irá suceder esse homem. Eu disse que essa conversa se estabeleceria em 3 eixos. O primeiro eixo está montado, então, na ONU, na Unesco. Existe logo em seguida um eixo religioso. Teilhard de Chardin e os jesuítas têm esse pensamento. Mas de nada valeria esse pensamento se não fosse reabilitado. Como eu disse, a Igreja dos papas Pio XI e Pio XII baniram o Teilhard de Chardin. Mas ele foi recuperado por João Paulo II, e especialmente pelo cardeal Ratzinger, ou melhor, o Papa Bento XVI. Na encíclica Caritas in Veritate, Bento XVI defende uma nova ordem política e financeira a nível mundial. Face à crise internacional, o Papa reclama a instauração de uma autoridade para a globalização, que poderia ser confiada à ONU, que para isso teria que ser reformada. Numa célebre palestra, uma homilia, melhor, na cidade de Aosta, no dia 24 de julho de 2009, Bento XVI disse o seguinte: o papel do sacerdote é consagrar o mundo de modo que ele possa tornar-se um hospedeiro vivo, uma liturgia. Assim, a liturgia não pode ser algo que corre ao largo do próprio mundo, mas que o mundo, ele mesmo, venha a tornar-se um hospedeiro vivo, uma liturgia. Esta é também a grande visão de Teilhard de Chardin. No fim, alcançaremos a verdadeira liturgia cósmica, onde o cosmos tornar-se-á um hospedeiro vivo. Reparem esse hospedeiro vivo, a semelhança dessa ideia do hospedeiro vivo, a Terra como hospedeiro vivo, e a Terra da hipótese Gaia de James Locke, a Terra da fantasia cósmica de Teilhard de Chardin. Esse transhumanismo metafísico, uma nova religião, um novo evangelho, tudo novo, porque o homem velho, o homem antigo, o homem das tradições, deve ser superado.
A igreja começou, a igreja que eu digo é o Vaticano II. Aqui eu chamo a Igreja Católica de Vaticano II. Um conceito. Vaticano II é um conceito. É a Igreja Católica a partir de 1958, com a eleição fraudulenta de João XXIII. Desde então, até hoje, o Vaticano II ficou tomado dessas ideias modernistas, dessas ideias transhumanistas. O outro eixo que se desenvolveu é o eixo científico. Este, muito perigoso, porque esse passa a ser visto como uma ética, o transhumanismo como uma ética. E aí chegamos à barbaridade do que nós vimos ontem, que foi badalado na rede, aqui no Facebook, o cientista oriundo de Oxford. A Universidade de Oxford, ela se fundiu com uma faculdade Uehiro, Centro de Ética Prática, da cidade de Kyoto, uma universidade também com uma certa presença jesuítica. Esses professores, entre os quais Peter Singer, um tarado de marca maior, um homem que preconiza sexo com animais, direitos animais, preconiza aborto, infanticídio. Esse Journal of Medical Ethics, onde saiu o artigo que foi postado ontem no Facebook, um aborto após o nascimento. Deve os bebês viverem? Esse artigo de Alberto Giublini e Francesca Minerva foi publicado nesse Jornal de Ética Médica da Inglaterra. Uma barbaridade, como a gente chama aqui do Rio Grande do Sul. Barbaridade quer dizer uma coisa absurda, uma coisa criminosa. Como é que nós podemos fazer? Aqui temos uma imagem, eu tenho uma imagem desse sujeito. O Julian Savulescu. Julian Savulescu. Assim, acho que agora ficou melhor aqui. Reparem o olho dele e o olho do lado dele no desenho ao fundo. O olho de Horus, né? Ele escolheu de propósito essa foto aqui, ele pousou para essa foto. Esse sujeito nada mais é do que um seguidor de Peter Singer. Peter Singer, essa figura simpática, essa boneca simpática, Peter Singer, é o autor dessas barbaridades. Mas ele não está sozinho nisso. Esse senhor aqui, professor Ruichi Ida, é da Unesco. Ele é o chefe do Comitê de Bioética Internacional da Unesco. Ele é também da Universidade de Kyoto. Ele é um dos líderes, um dos advisors desse centro, o EIRO, Centro de Ética Prática. Essa gente lida com geoengenharia, modificação da atmosfera do planeta. Aqueles chemtrails que a gente enxerga. O assunto deles é deficientes físicos e mentais. Como eliminá-los ou nem deixá-los nascer. Eles são especialistas em aborto. Eles preconizam drogas nos esportes. Doping. Eles vivem falando em clones e células-tronco. Eles sabem tudo de neuroética. Melhoria do ser humano, no sentido deles. Biologia sintética e inteligência artificial. Interessante que, quando a gente fala que há uma influência religiosa, especialmente jesuítica nesses assuntos, que por baixo do pano são donos ou mentores, patronos de grandes universidades, como a Universidade de Fordham, em Nova York. Aconteceu, aliás, um fenômeno incrível, no ano passado, em novembro. A colunista conservadora Ann Coulter, conhecida de muitos de nós, tinha sido convidada pelos alunos da Universidade de Fordham para palestrar. Mas o reitor, o padre jesuíta Joseph, não gostou da história, desconvidou
Ann Coulter, e no lugar dela convidou Peter Singer para palestrar na Universidade Jesuítica, a maior universidade jesuítica do mundo. E esse sujeito, esse tarado, desenvolveu o seguinte tema: os cristãos e outros animais. 2 pontos. Tocando a conversa adiante. Esse foi o título do tema que ele desenvolveu nessa universidade jesuíta. Foi um escândalo, muita gente reclamou. Quer dizer, escândalos em cima de escândalos. Agora nós somos novamente confrontados com a história do assassinato de nenês, o Afterbirth Abortion, patrocinado por esse sujeito. Nós ficamos chocados, mas isso já é uma ideia consagrada, isso já é uma prática consagrada. Isso é desenvolvido na universidade. Isso não é uma coisa assim que não vai nos atingir. Isso já está nos atingindo. Esse Peter Singer, de velho conhecido, agora ele está avançado nessa ideia porque tem um respaldo não só de Princeton, de onde ele é oriundo, mas de grandes universidades do mundo, especialmente no que diz respeito à bioética, que eu volto a repetir, tem no professor Ryuichi Ida. Ali tem, na Unesco, o centro de tudo. Quer dizer, a ONU patrocina essa ideia da eugenia, com o nome agora de transhumanismo, e patrocina ideias terríveis, inclusive ameaçando a vida na Terra, com experimentos e pesquisas perigosas de mexer na atmosfera. Chemtrails é uma coisa perigosa. E assim nós estamos indo. O último, talvez o nome mais famoso do transhumanismo hoje, seja o do Ray Kurzweil. Ray Kurzweil talvez o cara que mais entende e fala sobre inteligência artificial. Ele também tem o chamado ponto ômega dele, que ele chama de singularidade. E ele diz no livro dele, a singularidade está próxima. E eu fiz uma síntese, singularidade, ponto ômega e esse ser transhumano é a mesma coisa, na verdade. Nós estamos falando da mesma coisa. Esse Ray Kurzweil, então, nova ordem mundial igual a ponto ômega igual a singularidade. Isso é um brinquedo tecnológico Illuminati, que fará com que o homem sobreviva a si mesmo, que ele se transcenda, mas não biologicamente. Aqui já inclui a robotização, já inclui a inteligência artificial. Então estamos indo para uma nova era que tem um eixo espiritual, científico e cultural. O interessante é que o nosso futuro para essa gente não é bem o nosso futuro. Não há lugar para todo mundo nessa nova arca de Noé. A nova ordem mundial trabalha não com 7 bilhões de pessoas, trabalha com a ideia de 500 milhões de pessoas. Portanto, 6 bilhões e meio de comedores inúteis, como eles gostam de nos chamar, deveriam ser eliminados para que esses 500 milhões pudessem alcançar o ponto ômega, a singularidade, essa nova ordem cósmica, essa nova liturgia viva. Então estamos diante de... No vídeo passado eu falei que era inexorável que essas ideias nos tomassem, nos levassem de roldão. Agora mais ainda, porque nós estamos avançando em todos os níveis disso. Quando o Brasil adotou a educação fracassada, ela tinha uma origem. Ficou bem claro que nós estávamos copiando da Unesco símbolos, ideias, como pode ser visto aqui. A Criança Esperança da Globo, que é uma campanha da Unesco. Aliás, há muitos anos atrás eu chamo isso de Bandido Esperança da Globo.
e com bastante razão. Ainda eu não estava atento à ideia do transhumanismo, eu não conhecia Ray Kurzweil. Eu conhecia Teilhard de Chardin, sabia da história do ponto ômega, mas eu não tinha juntado uma coisa com a outra, eu não tinha ideia da importância de Teilhard de Chardin dentro da Unesco. E a Unesco como sede dessa chamada bioética, que não tem nada de ética, na verdade. Isso é uma justificativa pseudocientífica para uma transformação brutal do ser humano. Eles dizem que nós estamos atrasados, que a ciência tradicional não dá conta do novo mundo. Então, temos que mudar tudo, como eles querem. Para isso, eles vão precisar eliminar muita gente. Eles vão ter que fazer muita coisa para eliminar 6 bilhões e meio de pessoas, para ficar com seus queridinhos 500 milhões de pessoas. Serão os últimos com um lugar conquistado na nova arca de Noé do transhumanismo. Esse é o recado que eu quis dar para vocês hoje, em complemento ao vídeo anterior, em que eu falava que a educação no Brasil estava sendo direcionada nesse sentido. Por isso não é educação, é ideologia pura. É uma lavagem cerebral perigosa que nos torna escravos, literalmente escravos da nova ordem mundial. Reparem o nível, a coisa é complexa, o nível é complexo, as ideias são muito ousadas, mas elas já estão avançadas, elas já têm 60 anos. Isso vem, na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial. Aonde iremos parar, eu não sei. Muito obrigado pela atenção de vocês.